Então, vamos começar a nossa aula, né? Alguns polos eu já fui da primeira aula e essa web aula de redação oficial, o objetivo é passar para vocês de uma maneira mais objetiva e condensada todo o conteúdo que está lá na nossa sala virtual, né, de aprendizagem. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que já está lá. E iniciando, assim, os objetivos, né, dessa disciplina. Redação oficial em um curso de graduação, ele é um conteúdo que possibilita, né, aos futuros profissionais uma melhor forma de utilizar a linguagem para as ações institucionais. Utilizar a linguagem não apenas para comunicar, mas para possibilitar ações do Estado, né? Já que serão futuros administradores públicos, não é isso? Então, é importante conhecer quais que são os objetivos, né, da linguagem na administração pública e quais que são as características dessa linguagem, né? Temos que a administração pública, ela atende a um público diversificado, não é isso? Então, assim, isso é um elemento base. O nosso receptor, enquanto servidores públicos. Quem é o nosso receptor? Então, é importante sabermos quem é o nosso receptor. E essa administração pública, por atender a esse público diversificado, precisa ter uma linguagem padrão, uniforme, não é mesmo? Para que todos os cidadãos compreendam. Está lá, inclusive, no manual de redação oficial, que todo cidadão ele precisa compreender as comunicações, né, as publicações que partem dos órgãos públicos. E assim, as características da administração pública têm que ter uma padronização, né? Devido à variedade linguística que existe em nosso país, não é possível cada lugar, cada órgão de cada lugar comunicar com uma linguagem em diferentes níveis, né? Então, por isso, a linguagem, ela precisa ser uniforme, não é isso? Tem que ser impessoal, porque os servidores públicos, eles agem em nome do Estado. Então, não cabe a pessoalidade. Isso mais à frente eu vou apresentar de que forma que às vezes a informalidade ou a pessoalidade, ela acaba aparecendo em alguns documentos e a pessoa às vezes nem percebe que deixa de comunicar com essa impessoalidade. Tem que ser claro, né? O documento tem que ser claro, para que todos compreendam a linguagem que está no documento. Tem que ser conciso. O que é a concisão? É uma linguagem dotada de objetividade. Normalmente, nos documentos que são emitidos pela administração pública, não se deve haver um prolongamento da escrita, desde que repasse a mensagem, a solicitação, né, ou
ou uma informação tem que ser dotada de objetividade, quer dizer, de concisão. Isso seria uma linguagem sucinta, isso mesmo. E o teor de toda essa característica nada mais é do que o uso da língua culta, né? Da nossa língua portuguesa. O uso da língua culta. E usar a língua culta não quer dizer que a linguagem deve ser rebuscada, né? Não é isso. A linguagem culta é aquela linguagem que obedece às normas de concordância, né? As normas de concordância tanto com os pronomes, com os verbos, com os nomes, né? São as concordâncias nominais, concordâncias verbonominais. Então, tem que se obedecer a todo o bom uso da língua, que é normatizada por uma gramática, né? Mas não deve ser rebuscada. Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que temos sempre um emissor, no caso, a administração pública, quando emite, né, os seus documentos, quando emitem a sua mensagem, precisa pensar quem é o nosso receptor. Porque a partir do receptor é que pode se estabelecer o tipo de pronome que será utilizado, né? O nível de formalidade que será utilizado. Se um documento ele for enviado a uma alta autoridade, né, como o ministro de Estado, o pronome de tratamento vocativo, ele será com um nível de formalidade maior que se for enviado a uma pessoa de mesmo nível hierárquico, né? Então, tem essa diferença. E é baseado no receptor que todas essas diretrizes de destinatários e o nível de linguagem pode ser adequada. Aí a mensagem é o conjunto de informações transmitidas e o código, como nós vimos lá, o código é a combinação dos signos, né, com que a mensagem vai se concretizar. Por exemplo, a escrita é um tipo de código que a administração utiliza para enviar, transmitir mensagens aos seus destinatários. Não é isso? Temos também o canal. Como que a administração pública veicula essa mensagem, né, esse código? É por meio de rádio, pode ser, né, por meio de um livro, uma revista, pode ser papel, ofício, televisão, né, na forma oral quanto escrita, mas sempre se utiliza de um canal para se comunicar. E quando nós pensamos em um texto, né, que parte da administração pública, isso se vincula a algo que já vem sido debatido por um filósofo alemão, o nome dele é Günter Habermas. Esse filósofo alemão, ele defende a teoria da ação comunicativa, que eu considero muito importante a todos que estão no meio da pesquisa, no meio acadêmico, que estão estudando, que pretendem ser profissionais, né, com conhecimento naquilo que está se formando. E é importante saber o que é essa teoria da ação comunicativa. Porque muitas vezes a pessoa
acha que a redação oficial é a Beleza, grata. Olá, pessoal. Voltando. Estão me ouvindo? Agora sim. Todo mundo me ouvindo? Beleza. Vamos continuar então. Tá bom, tá bom. Então, tava tudo certinho.
Então, pessoal, voltando, enquanto eu volto a carregar um arquivo aqui para vocês, vamos continuar de onde paramos, em que eu dizia da teoria da ação comunicativa. Essa teoria é importante para sabermos os objetivos com que cada documento são emitidos na administração pública. Por exemplo, quando nós pensamos em um decreto que estabelecem, os decretos e outras leis estabelecem diversos direitos e também deveres a nós cidadãos, regulamentam situações, normatizam, como uma forma do poder público estabelecer as normas de funcionamento de alguma coisa, estabelecer direitos, deveres. E quando nós pensamos, por exemplo, na lei trabalhista recentemente, que foi alterada, o tanto que a linguagem expressa lá, da forma com que estabelece alguns direitos ou que suprime alguns direitos, o quanto que se utiliza dessa linguagem para fazer isso. Então, nós precisamos pensar nessa teoria da ação comunicativa, que o que é? É fazer as coisas com as palavras. Às vezes, não damos muita importância de como as palavras se estabelecem nos documentos para algumas ações governamentais, algumas ações da administração pública, e que interfere na vida de cada cidadão brasileiro que é regido por aquela lei naquele país, naquele estado. E essa teoria da ação comunicativa, ela viabiliza, por meio da redação oficial, as ações institucionais. Que os servidores, eles agem de forma impessoal quando emitem esses documentos. E para cada tipo de emissão, é preciso que ele saiba o tipo de documento que será utilizado, e como que será a função da linguagem apresentada nesse documento, ou nessa mensagem. Lá na nossa sala virtual, eu disponibilizei, naquele livro, as funções de linguagem, no bloco 1. Vocês já devem ter visto lá. E lá nós temos a função referencial, que é a função que mais é utilizada para fazer essa comunicação nos órgãos públicos. E essa função, ela tem o objetivo de informar, de referenciar sobre algo, Temos a função emotiva, que muitas vezes a pessoa gosta de colocar no documento para introduzir, mas pela a norma de redação oficial, ela é dispensada, como por exemplo, venho por meio deste solicitar encarecidamente. Isso remete a uma expressão emotiva, E os documentos, a mensagem nos documentos públicos não devem ter esse teor pessoal, e sim impessoal. Aí temos também a função metalinguagem, de metalinguagem, a função denominada metalinguística, em que se utiliza do código para falar do próprio código. Quando temos, por exemplo, a Constituição brasileira, é uma lei que também fala de outras leis, que se referem a outras leis, e que se estabelece como norma geral para outras leis. Podemos dizer que se trata de uma metalinguagem. Temos também o dicionário, que utiliza da palavra para apresentar o significado das próprias palavras. Então, trata-se de uma função metalinguística.
Aí temos a função fática, que há pouca hora demonstramos aqui, quando eu perguntei se todos estavam me ouvindo. A função fática tem o objetivo de manter a comunicação, estabelecer a comunicação ou interromper. Normalmente, numa linguagem oral, ao telefone, né, quando a pessoa diz, alô, alguém está aí? Quem está falando? É uma forma em que a linguagem se estabelece na função fática, que é para estabelecer a comunicação. Temos a função conativa. Essa nós vimos muito nas propagandas, em que o emissor ele tem o objetivo de convencer o receptor. Aí, normalmente, os verbos aparecem na voz, né, de uma forma imperativa, para convencer o receptor. Trata-se de uma estratégia, né, da linguagem específica para isso. Mas, normalmente, essa linguagem conativa, ela aparece, né, nas propagandas, aí nós vamos vivenciar o período, né, de período eleitoral, em que há muitas propagandas de pessoas candidatas a ocupar lugares no poder público. E utilizo dessa função conativa ou denominada apelativa. Aí, mais para frente, dentro dessa elaboração, né, da mensagem a ser veiculada na administração pública, temos que pensar na coesão, na coerência. Isso está diretamente ligado em como que a linguagem escrita vai aparecer. Além da concordância, né, de todos os elementos básicos que mencionei aqui, é preciso que as informações tenham uma coerência. Por exemplo, se um documento faz uma solicitação, todo o teor até o final tem que estar condizente com o assunto de solicitar. Às vezes, quando é cabível, além de uma solicitação, a pessoa introduz um parágrafo para informar uma nova informação, né? Então, poderia colocar, na oportunidade, informamos isso e tal coisa. É uma maneira que o emissor tem de estruturar o texto dessa maneira, de apresentar uma nova informação. E temos dentro da coerência a coesão. E o que é a coesão? Todos os elementos que constituem-se, né, de anafóricos, com termos remissivos, que ligam as orações, quando a gente usa as conjunções, o mas, o porquê, quando a gente introduz uma frase colocando o embora, tudo isso dá uma intencionalidade e dá um sentido, contribui para o sentido da coerência. Então, digamos assim, que a coesão são os menores elementos para se obter a coerência, porque a coerência leva em conta o texto como um todo, o sentido do texto como um todo, composto por todas as suas partes. Já a coesão trata-se de um elemento menor que constitui a coerência num sentido maior dentro do texto. Eu estou vendo que algumas pessoas sempre encaminham mensagens querendo tirar dúvidas das atividades propostas nos blocos. Então,
Antes de qualquer coisa, é necessário que vocês façam a leitura dos tipos de documentos que está disponível no livro, né? Conhecendo os tipos de documentos. Lá traz a apresentação de cada documento que foi solicitado. E aí eu vou mencionar aqui os principais, ok? Que, por exemplo, o ofício, que é um documento que trata-se de um documento muito utilizado na administração pública. E o que nós vimos lá que o objetivo do ofício é de comunicar com outra instituição externa, né? Então, fora da que você está emitindo o documento. Se você for emitir o documento dentro da própria instituição, não será o ofício, será o memorando, que é um tipo de documento destinado à comunicação interna dentro da instituição. Aí lá tem um estudo de caso que propõe resolver a seguinte questão. O servidor público trabalha numa instituição e essa instituição que ele trabalha está recebendo um servidor público de outra instituição. E ele necessita solicitar informações dessa outra instituição. Então, se trata de uma comunicação a outro órgão, qual que é o documento? É o ofício. Perdão. O memorando, como eu disse, né, é para comunicação interna. Se eu trabalho em um setor, eu vou solicitar ou informar, comunicar com outro setor dentro da mesma instituição, eu vou utilizar o memorando. A carta. A carta, normalmente, é uma forma circular informal, menos formal do que o ofício e o memorando. Por exemplo, na carta, não há necessidade de obedecer toda essa formalidade em que se é exigido no ofício e no memorando. A carta ela é mais informal e ela pode tratar, né, dentro da mensagem de diferentes assuntos. Pode ser, por exemplo, um envio de um material em que para fazer propaganda, e normalmente se utiliza a carta para instruir alguma coisa de uma encomenda que está sendo enviada junto, né? Então, a carta ela tem essa flexibilidade quanto à mensagem veiculada. Uma coisa muito importante para vocês guardarem é que tanto a carta, quanto o memorando, quanto o ofício, eles podem ter natureza circular. O que é isso? É de enviar o mesmo teor, a mesma mensagem, a diversos destinatários. Isso é que tem natureza circular. Se eu, por exemplo, quiser emitir um memorando a diversos setores com a mesma mensagem, ele adquire a característica de memorando circular, porque ele é endereçado a diversos destinatários com a mesma mensagem. Da mesma forma, o ofício, que pode ter essa característica circular. Eu estou tentando carregar o slide para vocês, mas a internet aqui não está colaborando. Mas tudo que eu estou falando aqui é tudo que está lá no slide que eu elaborei, condensa, né, essas informações no slide. Mas eu posso disponibilizar também para vocês lá, não há problema.
Não vai prejudicar vocês, né, na hora da prova. Vocês vão ter todas as informações. Aí, dentro do que eu estive falando da linguagem, é importante nós conhecermos os pronomes de tratamento também que nós podemos utilizar para cada destinatário. Aí lá eu coloquei, de uma forma objetiva, os mais utilizados, né? Em forma até de esquema. Como, por exemplo, qual o pronome de tratamento a ser utilizado para ministro de Estado, né? Que é o pronome de tratamento de excelência. E de delegado de polícia. E teve uma lei em 2016 que queria incluir delegado de polícia como também uma autoridade a ser tratada como excelência. Se por acaso vocês virem algumas questões abordando isso, é por conta dessa lei, uma lei complementar que estava propondo isso. Só que essa lei, ela não, acabou que ela foi revogada, porque a autoridade policial, ela não tem essa característica das altas autoridades, né? No caso do judiciário, de julgar, né? E no caso do legislativo, legislar, do executivo, das altas autoridades. Então, foi revogada. Aí eu estou colocando isso para vocês porque é comum a gente ver provas que tratam disso. Só a título de contribuir. Aí os pronomes de tratamento. É importante saber também qual que é o vocativo que se utiliza, por exemplo, para reitor, né? Que tem um pronome de tratamento diferente das outras autoridades. Algumas pessoas até me perguntaram a respeito da magnificência, porque trata de uma autoridade intelectual e é por isso que tem esse vocativo, né? De Vossa Magnificência, ou Magnífico Senhor Reitor, é uma maneira do vocativo. Estou tentando compartilhar aqui para vocês no ponto que nós já estamos no slide, mas a internet está muito lenta. Então, só foi até aqui. Estou tentando, vamos ver se ele carrega. Bom, vamos tentando ver se ele carrega, mas enquanto isso eu vou continuando a falar para não perdermos tempo, né? Então, importante, o uso dos pronomes de tratamento e qual que é o fecho das comunicações dependendo dos destinatários. Se nós enviarmos um documento a uma autoridade, né, a uma pessoa pública de mesmo nível hierárquico de quem está emitindo, utiliza-se o fecho no final da mensagem atenciosamente. Com uma autoridade de nível hierárquico superior, por exemplo, a sua chefia, ou uma autoridade pública que seja externa à instituição onde você trabalha, como, por exemplo, um juiz, né, ou um secretário de Estado, aí utiliza-se o fechamento de respeitosamente. Isso é muito importante, pessoal, porque é o que diferencia, né? Se se trata de uma pessoa de mesmo nível hierárquico ou inferior,
ou se trata de uma pessoa de nível hierárquico superior. E aí temos, né, aos chefes dos poderes, utiliza-se excelência com esse fechamento de respeitosamente. Depois, as demais autoridades, é Vossa Senhoria. Para reitores de universidades, magnífico reitor, né? Magnificência, Vossa Magnificência. E aí algumas pessoas me perguntam, e se for um pró-reitor? Pró-reitor não é reitor, então é Vossa Senhoria. Não cabe utilizar Vossa Magnificência. Vossa Magnificência é apenas para o reitor ou o vice-reitor no exercício da reitoria. Ok? Aí temos para os religiosos, né? Vossa Santidade, Vossa Eminência, Vossa Reverendíssima Excelência ou Senhor Cardeal. Isso tudo que eu estou falando está lá no livro, né? Das tipologias dos documentos e também naquelas páginas. Lá tem umas páginas, uns links assim, pronomes de tratamento. Se vocês acessarem lá, vocês vão ver que tem pronome de tratamento para todas as autoridades, ok? E no livro, que tem aquela imagem de um livrinho azul, tem a apresentação de cada documento e a forma com que o documento pode ser apresentado. Porque existe uma uniformização quanto à linguagem, né? E o objetivo de cada documento. Só que cada instituição, normalmente, tem uma forma de apresentar o documento. O ofício normalmente vem com o logotipo da instituição, vem com a numeração interna que a instituição adota. Quanto a isso, a cobrança, né, na elaboração dos documentos tem uma certa flexibilidade nessa disciplina, porque cabe a cada instituição, a cada emissor do documento estabelecer e criar, né, a forma de apresentação, como, por exemplo, o logotipo, a numeração, né, os espaçamentos básicos normalmente não tem que fugir daquela forma, né, que vocês apresentam o trabalho. É utilizar letras, a fonte, né, Times New Roman ou então Arial. Da mesma forma também se aplica aos documentos. Utilizar quanto à margem, né, superior 3, inferior 2 centímetros, à direita 2 centímetros, à esquerda 3, o famoso 3-2, 3-2, também é o que vocês podem adotar para elaborar os documentos solicitados nos estudos de caso. Ok? O estudo de caso 2, que solicita para elaborar o parecer, tem lá também um livro o que é o parecer. E aí eu repito aqui para vocês. Parecer trata-se de um documento com uma apresentação, uma abordagem técnica, né, de um profissional acerca de um assunto ou acerca de algo, uma informação que foi solicitada, né? E aí nós temos alguns exemplos, eu vou tentar mostrar para vocês que o parecer tem que vir com a ementa. Vocês vão ver que aquele lá que tem o livro tem a ementa, né? E nessa ementa aparece o assunto do que se trata o parecer. Por exemplo,
eu tenho um parecer que trata de um processo de transferência em que o aluno solicitou, né, esse parecer. Se ele teve deferimento ou não do processo dele. Aí, com base na documentação apresentada, eu expus para ele todos os processos, né, desse parecer, os procedimentos e tudo. Então, o parecer ele utiliza uma linguagem formal, atendendo ao que foi solicitado. Por exemplo, lá no estudo de caso pede para descrever, vamos dizer assim, atribuições, descrever procedimentos de uma determinada função no setor, né? Vamos supor, descrever como que é feita a logística no almoxarifado, ou como que é feita a logística, o controle, né, de materiais em um determinado setor. Aí você vai colocar a ementa. Esclarecimento ou então apresentação de descrição, né? Ou apresentação ou descrição, porque na verdade a pessoa vai descrever como que funciona o controle, né, dos materiais. Então, é a apresentação do funcionamento de controle de materiais, um exemplo. Perdão, isso pode ser a ementa. Aí, a introdução do parecer tem que retomar quem está solicitando, por exemplo. Considerando a solicitação de apresentar o funcionamento de controle de materiais, apresenta-se as seguintes descrições. Aí descreve de que forma que é feito o controle. Se é por contagem, se há um registro dos materiais. E a pessoa vai colocando de forma, uma linguagem, né, culta, formal, sucinta e objetiva, descrevendo de que forma que é feito o controle de materiais, os registros, como exemplo. Aí, atendendo a solicitação, depois que você criar, né, hipoteticamente, como que é esse controle de materiais, é que ao final você coloca o parecer, data, assina, né? Porque o parecer, ele normalmente atende a uma solicitação. Por exemplo, chega um mandado da justiça pedindo para você esclarecer uma situação do seu setor. Você vai fazer em forma de parecer, colocando a ementa e descrevendo tudo aquilo que foi solicitado. O parecer, normalmente, ele é solicitado a cargos de níveis, vamos dizer assim, mais técnicos, né? Por exemplo, um administrador, se ele trabalha com licitação, é um cargo que, dentro da sua área de atuação, tem condições de emitir um parecer de como que se faz, né, como que se trabalha com determinado processo dentro da instituição. Aí, se for, por exemplo, um economista pede um parecer a respeito de um fator econômico na instituição. O economista vai se utilizar dos conhecimentos da área onde ele atua para descrever, né, esse parecer. E o parecer tem aqueles de níveis mais técnicos, né? Por exemplo, nas perícias, um documento presente, muito presente, é o parecer, em que se relata situações, emite uma opinião
comprovando uma veracidade ou não, com base numa análise técnica. Basicamente, o parecer ele atende a isso. Então, o Robson está até colocando aí algo que eu falei, que vocês precisam guardar, a questão do memorando, que ele é para comunicação interna, e o ofício para comunicação externa, ok? Mais alguma dúvida quanto às atividades? Temos também uma coisa que é simples, mas algumas pessoas têm dúvida. Ao elaborar um texto no documento, não sabe se usa este ou esse, isto ou isso. Em alguns polos que eu já fui, eu já até apresentei. Quando se trata de um termo em que vai ser apresentado um assunto que será apresentado, utiliza-se este, esta, estes, estas. Quando se utiliza, quando quer se referenciar a um termo, a um assunto que foi tratado, utiliza-se esse, essas, essa, isso. É uma forma de retomar algo que já foi apresentado, que já foi dito, que já foi abordado. Por exemplo, em um ofício, se você for informar uma situação, informa, e no parágrafo seguinte você quer retomar o que foi informado. Aí você retoma com isso, essa, esse, né? Há também a questão atenção, a questão é escrita. Escrita das horas. Tem gente que gosta de colocar relógio digital, por exemplo, 22.00. Na linguagem da redação oficial, em textos, na comunicação oficial, se coloca 18, né, 18H. Lembrando que horas não tem abreviação com plural. O número é que marca essa pluralidade. Não se deve colocar o S, né, na frente do H para denominar que é plural. Então, é algo que vocês precisam ter atenção, né, na hora de escrever. Usos desses termos anafóricos, como eu disse, aquilo que se vai dizer é este, isto, esta, aquilo que foi dito é isso, esse, essa, ok? Mais dúvidas, pessoal? Não, na verdade, assim, isso é a linguagem padrão, a forma padrão de se escrever as horas. É sempre um numeral com H. Se for 18 horas e 30 minutos, 18H 30 MIN. A abreviação de minutos é MIN. Então, essa é a forma conforme as normas gramaticais na escrita de horas. Utilizar dois pontos, né? Não é cabível. Agora, se utilizar, por exemplo, 18 horas, sem ser abreviado, é normal. 18 horas, correto também. O que não pode é utilizar esse H maiúsculo, igual colocou aí, utilizar o relógio digital, né? Eu até coloquei, sua pressão está alta, você morreu, infartou. É isso que acontece.
Quanto aos estudos de caso, entendido os tipos de documentos a serem utilizados, o que será mais avaliado propriamente é a norma do documento quanto à linguagem utilizada, né? A escrita do documento em si. A questão de margem, logotipo, cada um vai criar de uma forma esteticamente dentro desses padrões do 3232, o tipo de fonte né, que são utilizadas para tanto trabalhos acadêmicos quanto também para a elaboração desses documentos. O que vocês precisam terem, assim, a essência para a prova, né? Porque dentre tantas coisas que são abordadas no bloco 1 e 2, o que é interessante vocês terem maior atenção para a avaliação? As funções de linguagem, que eu disse no início, né? Como que se caracteriza cada função, o uso dos pronomes de tratamento, observar os fechos das comunicações, a comunicação de mesmo nível hierárquico, nível superior, saber qual que utiliza. O que mais que a gente pode ver? Essas características, né, que nós vimos, características da administração, da linguagem na administração pública. Isso aí, independente da prova no curso, isso aí é algo que vocês serão cobrados nas provas, nos concursos públicos, né? Afinal, servidor público, na maioria das vezes, ingressa no serviço público por meio de concurso. E eu faço votos de que vocês sigam carreira no serviço público, façam concursos públicos e sejam aprovados e nomeados, né? Por isso que eu proponho os estudos de caso. Alguns alunos até reclamam do tipo de exercício, de atividade, mas se vocês forem observar, os concursos da área administrativa, principalmente de analista, eles cobram, ao invés de redação, sempre um estudo de caso. Propõe um textinho motivador ou uma situação para a pessoa desenvolver o texto diante daquela proposição. Aí, é isso. Mais dúvidas que vocês tenham dos estudos de caso? Gente, vocês perdoem minha voz assim, é porque eu estou muito gripada, tá? Gente, eu falei dessa diferença. A diferença é o objetivo do documento, não é? O ofício para outra instituição. Memorando dentro da instituição, ok?
vocês estudando direitinho as características, né, da administração pública, todo o conteúdo lá daquele livro resumido, que aquele livro, pessoal, ele resume algumas coisas dos manuais de redação oficial. Eu coloquei assim de forma bem prática para vocês compreenderem o objetivo de cada documento e o exemplo dele. Então, vocês tendo, né, aquilo ali, pronomes, né, fechos das comunicações, vocês vão fechar a prova, com certeza. Não, Danilo, para outro órgão, como eu disse, é o ofício, né? Para outra instituição. A diferença entre ofício e requerimento. Requerimento é o cidadão que faz uma solicitação individual ao órgão. Por exemplo, vocês vão fazer o requerimento aqui na universidade de um histórico, de uma declaração. É um documento individual que você age em seu nome, requerendo um documento, uma informação, não é isso? Requerimento é individual. Ofício, a instituição pode requerer algo, mas ela faz em nome do Estado, né? E tem toda aquela norma, né? Tem que vir com numeração, cidade, logotipo da instituição. Entendido? Eu não tenho informação da coordenação se os polos vão receber a apostila impressa, mas todo o material da disciplina eu disponibilizei lá em PDF. Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre o questionário. O questionário é para vocês treinarem, né? Dentro do conteúdo que foi apresentado lá para vocês. Eu não me lembro quantas questões, mas trata-se de uma prova com questões fechadas e questão aberta também, ok? Pessoal, agora eu vou dar umas diretrizes para vocês do seguinte. Nos fóruns, isso é para toda disciplina, tá? Não precisa ser só da minha disciplina, não. É uma dica que eu dou para vocês não terem avaliação mais ou menos ou ruim nos fóruns. O que é isso? Cada fórum, ele propõe uma questão, propõe que você discuta, apresente, aborde, não é assim? Se ligarem no que está pedindo. Por exemplo, vamos supor que peça lá para apresentar desafios da gestão pública municipal. Desafios, apresentem 2 desafios da administração pública. Aí, a pessoa, ao invés de colocar 2 desafios, ela apresenta só um, esquece do outro. Ou então, ela apresenta uma história de uma situação na prefeitura, mas não apresentou o desafio. Ou então ela menciona que é preciso a gestão pública fazer isso, a gestão pública precisa disso, necessita daquilo. Isso não é desafio, né? Isso não está dentro do que foi pedido. Da mesma forma, igual no fórum, por exemplo, se pedir
para dissertar, apresentar, discutir alguma coisa, é para fazer dentro daquilo que está pedindo. Porque às vezes a pessoa começa a escrever e esquece do ponto principal que está sendo pedido. Não responde à questão proposta. E isso, inclusive em avaliações dissertativas, a pessoa se dá muito mal. Lembrem-se, não sei se vocês já observaram, inclusive em outras disciplinas, as questões que têm a nota maior são as abertas. Então, se não tiver cuidado com o direcionamento da resposta, infelizmente, acabam não sendo bem avaliados, tá? Então, lembrar do que está sendo pedido, voltar na questão proposta, voltar no que está sendo pedido e, se for possível, reescrever, né, um pouco da pergunta para mostrar o quê? Que você está ligado, que você está respondendo ao que foi proposto. Basicamente é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Quanto ao horário da webconferência, web aula, tudo ok para vocês? Podemos fazer próximas webs nesse horário? Beleza, para mim também ficou bom assim. Posso disponibilizar sim, viu, o slide. Aí, nesse slide, eu vou disponibilizar o conceito de cada documento para facilitar para vocês, tá? Eu espero ir em todos os polos presencialmente para a gente fortalecer melhor esses conteúdos, né? Trazer esses conceitos com mais exemplos para ficar mais claro para vocês. Mas isso é uma coisa que não depende de mim, sim, da coordenação de curso para, né, ir aos polos. Então é isso. Podemos ficar por aqui, né? Desejo a vocês bons estudos. Lembrem-se de que, embora haja, né, alguns desafios, não são fáceis. Estudar na modalidade à distância não é fácil, mas é um sacrifício temporário, né? Quando vocês estiverem com o curso concluído, podendo prestar concursos, né, até de alto escalão aí que exige essa graduação, vocês vão ver que está valendo a pena esse sacrifício, ok? Sim, essa aula ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar sim, viu? Abraço a todos, então. Boa noite. Sou grata pela presença de vocês, tá? E é isso.